comercial da IBM Papst Brasil, focada em ventilação e ar-condicionado. Para quem não me conhece, eu sou engenheira mecânica, sou formada pela FEI e desde a minha formação lá em 2009 eu venho trabalhando na parte aí nessa área de ventilação e ar-condicionado. Para quem não conhece a EBM, ela é uma multinacional alemã com foco em soluções de alta eficiência em ventilação. Hoje a nossa live será em parceria aí com a Mann-Hummel, que é uma empresa também focada em tecnologia e líder global na parte de filtragem e eficiência. Então, hoje a gente vai contar com a participação do engenheiro Paulo Sérgio Antunes. Paulo, dá um oi. O Paulo ele é engenheiro de materiais formado na UFSCar, ele tem MBA em gestão de projetos pela IBTA em Campinas, mais de 20 anos aí desenvolvendo produtos, dos quais 15 em sistemas de filtragem. Hoje é coordenador da engenharia de desenvolvimento de produto e laboratório de testes na Mann-Hummel. O nosso outro convidado seria o Dr. Mota. O Dr. Mota, ele é urologista e médico do trabalho e diretor técnico do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, o HAOC. Para iniciar a nossa live, eu vou fazer uma breve apresentação falando um pouquinho sobre a tecnologia aí dos ventiladores da EBM. Todos veem a minha tela? Opa. Sim. Segundo. Então, falando um pouco sobre a EBM, nós temos o nosso headquarter, que fica em Muffingen, na Alemanha, e já temos aí 22 anos de Brasil. A EBM Papst Brasil, ela fica situada em Cotia, onde nós mantemos vários equipamentos aí em estoque para poder atender os nossos clientes. Nossas áreas de maior foco aí seria refrigeração e ar-condicionado, ventilação industrial, ventilação compacta, acionamento industrial, indústria automotiva, aplicações domésticas e tecnologia de aquecimento. Hoje, como o nosso foco é mais voltado aí a clínicas, hospitais e farmacêuticas, eu trouxe só mais os equipamentos voltados para essa área. Então, seriam os nossos ventiladores axiais, que hoje nós temos em 3 versões. A versão A, que é somente motoventilador. Temos a versão S, que é motoventilador com a grade na descarga. E a versão W, que é o motoventilador com grade na descarga e difusor. Esses ventiladores nós temos disponíveis na versão AC ou EC. Nós temos também os ventiladores centrífugos. Os ventiladores centrífugos a gente tem na versão R, que seria o motoventilador, versão K com a estrutura aranha, que nós chamamos que é essa estrutura externa, e a versão G e D, que seria com a voluta. Esses também temos nas versões tanto AC quanto EC. Para quem não conhece, tecnologia EC. Então, é um motor EC, ele é eletronicamente comutado. Então, e ele tem acoplamento direto. Então, nós não temos aquelas perdas causadas por polia, correia e os componentes que vêm anteriormente aí ao nosso acoplamento para acionamento do motor. Então, isso a gente chama de um ventilador plug and play, porque ele já vem praticamente pronto, realmente é só você plugar, ligar e começar a utilizá-lo. Entre os benefícios aí, nós temos a alta eficiência energética, ele não utiliza policorreias, não precisa de inversor de frequência, ele dispensa o uso de soft starter,
dispensa lógicas auxiliares, filtros auxiliares, reduz os componentes no quadro elétrico, ele já tem o protocolo Modbus integrado, vida útil aí de mais de 40 mil horas, reduz o espaço de instalação e níveis de ruído e tem conexão via IoT e RFID. Então, assim, essa é o que a gente tem de mais tecnológico hoje em relação a ventiladores de alta eficiência na EBM PAPST. Eu vou mostrar um pouco das obras que a gente tem feito, tá? Só um exemplo de obras, alguns exemplos. Então, isso daqui foi uma máquina, uma unidade de tratamento de ar especial. Ela precisava de ventiladores ATEX, isso é uma tecnologia que a EBM tem, ou seja, são motores à prova de explosão. Então, essas máquinas foram instaladas em uma farmacêutica e na especificação era necessário que elas tivessem tanto os motores EC, né, que é essa tecnologia que eu acabei de comentar, como, além de EC, serem à prova de explosão. Então, esse é um exemplo de obra que nós fizemos em farmacêutica. Aqui nós temos um exemplo de um retrofit que nós fizemos num hospital grande em São Paulo. Isso aqui são unidades de tratamento de ar também. Nós fizemos a troca dos ventiladores dentro dessas unidades. Então, nós utilizamos aí os radiais ou centrífugos, tá? Não, são a mesma coisa, só que chamados de formas diferentes. Então, esses ventiladores também EC, e nós utilizamos com o nosso DPC. Então, o DPC, o que ele faz? Eu consigo manter a minha vazão constante, independente da minha pressão. Então, por exemplo, o meu filtro está começando a ficar sujo, a pressão está começando a subir, mas eu preciso manter aquela vazão. Então, esse aparelhinho aqui, ele vai fazer isso para você. Ou também eu posso utilizá-lo em casos onde eu preciso manter a pressão constante. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pressurização de escada e eu preciso manter a pressão nas portas de emergência num certo patamar. Então, esse aparelhinho também faz isso. Então, nós fizemos esse retrofit, né, nessas máquinas, nesse hospital em São Paulo, trocamos aí por esses ventiladores radiais, tiramos poli e correia, colocamos esses nossos ventiladores junto com esse DPC, que é para fazer esse controle da vazão. Aqui só uma pequena animação, né, de como funcionam esses ventiladores radiais, né? Então, aqui a gente tem na admissão, o ar, ele vem na horizontal e depois ele tem aí a descarga em todas as direções, digamos, né? Aqui a gente pode ver um exemplo de como a distribuição de ar fica muito mais homogênea quando eu troco por ventiladores radiais. Então, eu retiro um ventilador enorme de policorreia e coloco essa associação. Então, eu posso fazer associações com esses ventiladores radiais. Isso aqui a gente chama de fan grid. Então, por exemplo, eu estou trocando um ventilador enorme e um só ventilador pequeno não daria para atingir essa vazão. Então, a gente faz essa associação. Isso daqui é ótimo, porque você pode criar redundância. Se um ventilador parar, você não fica totalmente descoberto e você tem uma distribuição muito mais homogênea de ar dentro do seu equipamento. Aqui mais um exemplo, a gente não utiliza a gente não faz retrofit só em unidades de tratamento de ar, a gente também faz em condensadoras, chillers, self-contained. Então, a gente pode utilizar aí tanto os radiais quanto os axiais, tanto AC quanto EC. Então, as opções e oportunidades são inúmeras aí. Aqui mais um exemplo, aqui mais voltado realmente para laboratórios, então cabines de fluxo laminar, cabines de pesagem, a gente utiliza muito os nossos ventiladores sirocos e os radiais, tanto ACs quanto ECs, em todos esses tipos, né, esses exemplos de aplicação. E os nossos purificadores de ar, né, então a nossa grande estrela do dia
Então, a Manhumel hoje utiliza a EBM Pabst, utiliza os ventiladores da EBM Pabst, né, os ventiladores radiais AC e EC, nas duas linhas deles, né, o TriClean, que é o nosso purificador de ar, que será falado hoje, e o TriCube Clean também, que utiliza os nossos ventiladores radiais. Eu queria só dar essa pincelada mesmo, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo. Quem quiser anotar os meus dados, por favor, fica à vontade, entrar em contato, meu e-mail, meu celular. E eu queria agradecer bastante o interesse de todo mundo que está presente e espero que vocês gostem aí do conteúdo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um ok aí. Estão me ouvindo? Beleza, obrigado. Ok, ok. Obrigado. Bem, vocês estão vendo a minha tela? Minha tela está meio picada aqui. Deixa eu apresentar de novo. Está dando para ver bem aqui. Deixa eu voltar à apresentação então. Espera aí, só um pouquinho. Estão vendo bem minha tela? Deixa eu tentar compartilhar. Agora não. Cliquei. Apresentação, vamos ver. Agora vai. Foi, está aqui. Foi. Beleza, vamos lá então. Bem, falar rapidamente sobre o grupo, o meu grupo. Uma uma empresa foco automotivo, né, nos últimos anos, e ela está espalhada aí por todos os continentes, né. Hoje é uma empresa que a gente está dividido aí em 3 grandes blocos, que é Américas, Europa e Ásia, e cada um com uma estrutura de vendas, de engenharia, né. Então, aí 60 localizações, aproximadamente 17 mil empregados e um faturamento, um sales em torno de 3 bilhões de euros, né? Essa empresa foi fundada em 1941. Vocês não estão vendo minha tela, por algum motivo. Aparece aqui. Agora foi. Estava continuando aqui, que apareceu um modo de exibição, é meio estranho. Aí agora eu mudei de página, se dá uma olhada aí. Então, o que eu comentei agora, a gente está na página 3 do slide, então vamos lá. Então, a empresa é dividida em 3 grandes blocos, né, 60 localizações, 17 mil empregados e 3 bilhões de euros. Mudando para a próxima página. A empresa foi fundada em 1941, né? Temos aí... Eu estou na página 1 ainda aqui. Qual página? Página 1 está aparecendo para mim.
Ah, é. Você está em que página, Isabel? Né, que está falando da 1941, fundada, 80 E, localizações. então deve ter um Vendas. delay aqui. Pronto. Então tá ok. Tá. Bem, indo agora os tipos de produtos que a gente tem no grupo Manhumel, né, da parte automotiva. A gente tem a parte industrial. Na automotiva a gente tem tanto original montadoras quanto aftermarket. A gente tem a parte industrial e a parte de filtragem também, em especiais que a gente chama ou de água, de óleo, enfim, de hydromesh, né? A Manhumel no Brasil, ela tem 4 plantas, sendo que são uma em Manaus, uma em Indaiatuba, que é o headquarter aqui no Brasil, uma em Sapucaia e uma em Betim, aqui em cima. Aqui. Essa parte de filtragem, entrando um pouco mais, saindo um pouco do automotivo, essa parte de filtragem a gente chama de Life in Science Environment, que a gente começou aí praticamente ano passado, comecinho do ano passado, e ela teve esse desafio, esse reforço aí, infelizmente, né, com a pandemia. Surgiu a necessidade da gente correr para desenvolver alguns produtos que já tinham em algumas unidades fora do Brasil, para a gente trazer para o Brasil e desenvolver o quanto antes, né? Então, a Manhumel Grupo, ela tem a parte que a gente chama de transportation, né, que é a parte de montadoras e tudo mais, autopeças, e a parte de Life in Science, que é onde o Triclean faz parte aí e está inserido dentro aí. Falando um pouco mais sobre o Triclean, o equipamento hoje, né? Eu vou falar alguns conceitos técnicos relativamente rápido, depois da apresentação, o Dr. Mota vai explicar algumas aplicações dele no hospital aqui no AOC, em Indaiatuba, e aí depois a gente pode abrir para questões, a gente pode até voltar um pouco para a questão técnica ou de aplicação no hospital, tá? Ou inclusive com a IBM, o funcionamento do ventilador, que a gente em parceria desde o começo desse desenvolvimento. Então, começando aqui, fazendo o conceito do equipamento que ele deveria matar vírus e bactérias, eliminar, né, do ar, surgiu aí a decisão de a gente aplicar a luz UV, né? Então a luz UV não pode ser qualquer uma UV, tem que ser uma UV especial, né? E que então a gente acabou listando aqui, né, as bonificações da luz UV. Então ela já é conhecida no mercado, né? Já é usada bastante. Então ela purifica, né? Usada em purificadores de água, enfim. Tem uma duração longa, né? Então é um produto aí que é robusto. Tem uma larga faixa de fatores, né? Que pode contribuir aí para o funcionamento do equipamento. 100% livre de ozônio, isento de chumbo, assim, é um produto bem robusto, né? Que a gente usa, faz parte do equipamento. Esse tipo que a gente tem de UV, ele não gera ozônio, que é importante, né? Às vezes algumas pessoas comentam sobre isso, seria bom ou não, mas o nosso não gera, não tem esse fator. Ele é bem é o tipo UVC que a gente chama, né? Que tem essa 254 nanomicrons de onda aí de faixa de luz, né? Que realmente elimina. Existem vários estudos técnicos que eliminam micro-organismos, né, matam bactérias, enfim, a luz adequada para esse tipo de aplicação. Com essa informação em mente, a gente fez uma pesquisa aí, usando, por exemplo, como referência a Rift Nature, onde verificamos que exatamente essa luz, ela é usada, ou ela mata microbactérias com uma incidência de 2 milijoules por centímetro quadrado de energia. E o estudo que a gente pegou em excepcional foi em relação à influenza A, que estava disponível na época, né?
Hoje já tem vários estudos sobre o Covid, mas na época a gente usou como referência o da influenza A, que também é um vírus, é um pouco diferente aí do Covid, mas a gente entendia que ele tinha uma ação bem similar, né? E claro, se mata vírus, também mata bactéria. E com base, tem um link aqui, depois esse material, para quem se inscrever aí, ou responder um form, a gente pode encaminhar para vocês esse material para consulta, tá? Então, vocês podem ver nas imagens aqui que você tem a não incidência da luz UV e 2 milijoules por centímetro da luz UV praticamente eliminou todos os vírus, né, da influenza A. Então, essa foi a base técnica nossa. Com base nessa informação, a gente distribuiu as lâmpadas UV utilizando um elemento filtrante EPA. O EPA ele tem uma eficiência de 99,97%, é uma eficiência ultra alta e que segura, né, retém tanto os vírus quanto as bactérias que estiver no ar, né? Associado com a lâmpada UV, a gente, no nosso estudo aqui, a gente entende que ele realmente, o elemento segura e a lâmpada UV elimina o vírus. Então, a gente distribuiu 4 lâmpadas dentro do elemento para garantir que na parte externa do elemento a gente tenha lá no mínimo de 2 milijoules por centímetro quadrado, conforme a análise feita na pesquisa na revista Nature. Então, a gente fez todas essas análises, esses cálculos. Aqui é uma foto do elemento que o Triclin usa, tá? Só para vocês terem visualizar como que é e como ficou a distribuição dessas lâmpadas lá dentro após o cálculo. Agora a gente vai um pouco mais no estudo de caso, falando da aplicação do EPA e como o Triclin funciona, né? Então, no ano passado, acho que muitos devem ter visto, algumas universidades como a do Japão, a de Toho, eles saíram, tinham alguns estudos já, mas eles, devido a essa situação do Covid, eles fizeram um estudo com simulação, então está disponível inclusive no YouTube esse vídeo desse estudo dessa universidade, mostrando que como funciona a névoa, né, quando as pessoas falam, que tem vírus, né, e isso como fica suspenso no ar. Isso, segundo o estudo, fica horas ali suspenso, essas gotículas, né, que saem da fala, e se tiver o vírus, né, contamina todo mundo em volta, como já é de conhecimento. Então, com base nesse estudo aí, a gente entendeu que realmente, e o estudo deles foi detalhado até no tamanho, quantos microns, né, essas gotículas ficam no ar, né. Eles fizeram análise com pessoas reais, filmaram com câmeras especiais, exatamente para entender como funciona essa névoa no ar e qual é o tamanho de gotículas, né? Então isso nos deu base também para selecionar o tipo de elemento do filtro, que é o EPA. Tem até 0,3 microns, ele tem uma eficiência de 99,997. Isso quer dizer que com 0,5 a 1 micron, ele é 100%. Então, realmente, ele retém qualquer tipo de vírus, especialmente do Covid, né, que a gente está falando de 0,3 é o vírus do Covid. Então, o EPA, ele retém. Não sei por que a apresentação saiu. Vou voltar aqui de novo. Voltou? Não.
Deixa eu ir de novo aqui, pessoal. Peraí que está carregando. Beleza, voltamos. Então, bem, com base nesse estudo, a gente selecionou o elemento e para evidenciar como o equipamento fez esse teste, eu vou passar bem rápido o vídeo aqui, mas basicamente é mostrando que o triclin, como que ele age com essas partículas que é, mas enfim, você depois pode esse vídeo e ver como funciona, mas em resumo, ele mostra 5 minutos a gente joga para mão, 5 minutos, mais 5 minutos a gente liga equipamento, e aí você vê que a névoa começa a subir, sobe, e aí essa névoa vai embora. Realmente, toda a névoa acelerado. Então, bem legal esse vídeo para quem tiver um tempinho aí. Indo para frente, mostrando como que é esse triclin, né? Como que é o equipamento, como na verdade ele funciona. Então ele tem, se vocês verem aqui na imagem, a entrada de ar fica nessa grade frontal, onde tem um pré-filtro, né? Conforme a norma brasileira, não me recordo agora exatamente o número, mas é uma norma que é feita para aplicar equipamentos hospitais, acho que é 75989, que é uma norma para ser aplicada em hospitais. Essa norma requisita que o pré-filtro tenha uma eficiência relativamente alta, entre 80% e 90%, que faz ali vamos dizer, a proteção, a pré-filtragem, né? Então, filtra aquelas coisas mais grossas, né? Não é ele que segura o vírus, né? O que segura o vírus, o que filtra o vírus, seria o filtro principal, que é esse filtro aqui, que é o filtro que tem o EPA, né, de 99,97% a 0,3 microns. Então, que segura todas as partículas conforme estudo feito no Japão. Então, para partículas de acima de 0,3, né, 0,5, por exemplo, que é o caso do estudo, essa eficiência ela sobe para 100%. E aplicado com as luzes UV, a gente tem aí uma dupla garantia de que o vírus, eventualmente, que esteja no ambiente, ou bactérias, seja influencial, seja COVID, ele é retido por esse sistema, pelo triclin. Que é o fluxo de ar, para vocês verem, então ele entra por baixo e sai por cima, né, de uma maneira bem simples. A gente teve a homologação desse produto, então a gente levou ele para a Unicamp com a doutora, deixa eu lembrar o nome aqui, Clarice Arm, isso mesmo, não ia falar besteira não. E aí a gente visitou a Anvisa eles não fazem a homologação desse tipo de equipamento, conforme o IPT, desculpa, 7256, a NBR que a gente seguiu, conforme o IPT atendendo essa norma, para eles entende que é um equipamento ok para ser aplicado no hospital. Tivemos aí uma empresa que certificou em termos de segurança, então, produto seguro,
e tivemos aprovação aí da Unicamp contra o Covid-19. Então, enfim, verificamos todos os órgãos, né, todas as pessoas que estão aí à frente dessa pandemia, né, e a gente conseguiu aí certificar o equipamento. O equipamento é o TriClean, é esse aqui, que está na tela. A gente também, além do TriClean, a gente tem o Cubo Clean, que nada mais é que um equipamento similar com maior vazão, né? Então, o TriClean, ele tem uma vazão de 800 metros cúbicos por hora, e cada cubo do Cubo Clean, ele tem 4.000 metros cúbicos por hora, né? Então, os três aqui dariam por volta de 12 metros cúbicos por hora, que seriam para ambientes maiores, né? Para grandes espaços aí que tenham pessoas. A gente pode fornecer o cubo do jeito que é aqui uma torre. A gente pode fornecer só a parte de baixo, só o primeiro cubo, ou 2 cubos. Vai depender da necessidade do cliente e o espaço que ele tem também. O cubo em área, ele é mais ou menos 1 metro quadrado de área, no chão, né? E aí a altura ele chega até quase um pouco mais de 4 metros de altura, os três cubos, né? Um cubo só ele chega a 1,70 m. Um pouco menos, 1,60 m. De lugar, né, que você pode colocar aí. Ou você tem essa versão menor, que é o TriClean, que também pode ser usado em pequenos ambientes, né? O TriClean, ele teve bastante sucesso aqui, tanto para alguns dentistas, né, muitos dentistas compraram esse equipamento, e o AOC também, né, que o Dr. Mota vai comentar daqui a pouco, eles estão utilizando bastante esse equipamento lá para proteger as pessoas, né, não só proteger as pessoas aí que estão trabalhando, né, mas aí ele vai chegar mais no detalhe. Então, aqui tem um vídeo também no YouTube, mas vou mostrar o vídeo agora, que mostra como foi feita essa aplicação, né, uma das opções, né, como foi feita essa utilização lá do equipamento no hospital. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que está entrando, acompanhando a gente. Eu acho que é um momento da gente juntar forças, é mais ou menos isso que a gente fez aqui, com a IBM, né, ajudando aí o hospital da OC, que é o hospital aqui da nossa cidade. A gente desenvolveu um equipamento em tempo recorde. A gente praticamente em uma semana e pouquinho estava com o equipamento do papel, o equipamento do protótipo pronto, e algumas semanas depois ele estava lá na AOC, o Dr. Mota, usando esse equipamento. Então eu queria agradecer aí a todo mundo e eu vou passar a palavra agora para o Dr. Mota comentar como foi isso. Bom, boa tarde a todos. Aqui em Indaiatuba, as cidades são perto de 250 mil habitantes, nós temos 2 hospitais, e o nosso hospital é o único hospital da cidade que presta atendimento aos pacientes do SUS. Então, há um ano atrás, um pouco mais, em março do ano passado, com a vinda da pandemia, começou a nossa preocupação, como que seria, qual seria a demanda, tínhamos que calcular quantos leitos de UTI nós teríamos que providenciar, e aí começou aquela correria, né? Começou a faltar luva, os materiais de proteção individual, aventais, o preço de 10 centavos subiu para R$20. Então, foi essa uma preocupação grande. Então, o hospital nosso, que tinha 200 leitos, nós aumentamos mais 80 leitos. Na verdade, 84. Nós colocamos mais 60 leitos de enfermaria e 24 leitos de UTI, destinados exclusivamente para pacientes com doença respiratória. Aí preparamos todo o hospital,
E vinha essa preocupação com os nossos colaboradores, como que a gente iria cuidar dos nossos colaboradores, dar segurança para eles. Inicialmente, a orientação que se tinha, né, dos países da Europa, tal, é que os pacientes deveriam ser entubados precocemente, porque eles evoluíam muito rapidamente para insuficiência respiratória, e tinha que se realizar a intubação. Nos ventiladores, eles têm o filtro EPA na parte expiratória. Então, a gente achou que isso daria uma certa segurança pelo fato de estar o paciente entubado. E aí, com o tempo, a gente percebeu que a intubação precoce não era a melhor dos mundos, não. E aí a gente começou a adotar as ventilação não, as VNIs, né? Que são máscara não inalante, catéter de alto fluxo, e isso gera bastante aerosol no ambiente. O paciente tossindo, oxigênio com alta pressão, isso gera bastante aerosol na sala. E logo em março, mais ou menos, final de março, a gente já estava conversando com o pessoal da Mannheimer. Por coincidência, eles estavam também começando com o Triclin, e aí nós levamos para o hospital. Inicialmente, nesse início do vídeo, você vê que tem aquela tenda, que era o pessoal de Manaus falava que estava usando a tenda, tal e coisa, eles faziam a mesma coisa, né? Colocavam aqueles BIPAPs, ou máscaras, tal, e colocavam essa tenda. Nós começamos assim também. Agora, a gente, o que tem feito é deixado, nós temos um Triclin, a vantagem do Triclin também é que nos quartos nossos a gente não tinha pressão negativa, nós tínhamos splits no quarto, não tem pressão negativa, então nós desenvolvemos o Triclin com uma tubulação que saía do quarto, então ele aspirava o ar da sala, filtrava, matava o vírus e criava uma pressão negativa na sala. Então foi o ideal para a gente. Então deu segurança para os nossos colaboradores, eles trabalharam mais tranquilos, fisioterapeutas principalmente, que ficam aí lado a lado do paciente. Então, atualmente, nós temos um Triclin na sala de emergência, ele fica funcionando direto. Na UTI, tem uma UTI em que o paciente fica ainda não entubado, então está numa situação que está sendo observado e tal, ali tem um Triclin, e em alguns quartos a gente tem também. O que eu posso dizer? Isso deu uma segurança para os nossos colaboradores, eles trabalham mais seguros. A gente tem avaliado o índice de contaminação pelo coronavírus dos colaboradores do hospital. O hospital tem 1.100, 1.200 colaboradores. Então, os pacientes com PCR, os funcionários, os colaboradores e médicos, né, com PCR positivo, está numa incidência parecida com a da cidade, coisa que a gente esperava que fosse muito mais. E aqueles profissionais que estão lidando diretamente com o paciente com suspeito ou com o Covid confirmado, a incidência da infecção, né, da incidência do Covid, bate com os outros funcionários que estão nos outros setores. Então, a gente percebe que não está tendo uma incidência maior de infecção das pessoas que estão trabalhando diretamente com o paciente com suspeito ou com Covid, né? Então, a experiência que a gente tem um volume grande de colaboradores, um volume grande de atendimento. Hoje nós estamos com 57 pacientes internados na enfermaria e 24 pacientes na nossa UTI. Nós estamos com 100% de ocupação da UTI, a UTI respiratória. Nós temos uma retaguarda de UTIs que a prefeitura, vagas de UTI que a prefeitura contrata em outras cidades para dar um fôlego para a gente. Então, por isso que a gente não está com 100% de ocupação na UTI, mas a gente está operando isso. Mas eu acho que o filtro contribuiu bastante para a gente. Então, a gente, analisando aí retrospectivamente, a incidência de infecção por Covid não mudou entre os colaboradores que estão no setor mais crítico, né? E realmente a segurança. Se pifa
um filtro desse aí, já ligam direto com a gente. Não, liga para o pessoal, temos que arrumar tal, alguma peça, alguma coisa assim. Por sinal, acho que só uma vez que aconteceu isso. Ou então, se tiram do setor por algum motivo, já começa aquela briga, não, vamos trazer de volta aqui para a emergência, porque está precisando, está chegando, porque o paciente na emergência você já não sabe se ele tem Covid ou não, né? Então, às vezes você tenta fazer uma triagem, mas não consegue. Então, a visão que eu tenho, que a gente tem aqui, é muito positiva da presença do TQ. Estou à disposição aí para outras informações, alguma outra dúvida que queiram fazer, tá bom? Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Tem uma pergunta aqui, doutor. O equipamento como esse pode ajudar clínicas, comércio, escritórios a voltar a ter mais segurança aos colaboradores? Ou seja, não necessariamente seria usado em hospitais? O que o doutor acha, julgaria aí, nesse caso? Eu acho que certamente, deixa eu acertar aqui. Eu acho que certamente, né? Então, você entra num avião, a primeira coisa que eles falam, olha, fiquem tranquilos, o avião não vai cair e nós temos aqui filtro EPA na circulação do ar aqui do avião. Então, o filtro EPA dá essa segurança para a gente, isso aí com certeza. Cinemas, a maioria dos lugares vão ter que ter algum controle. Eu acho que vai até diferenciar, né? Olha, aqui tem filtro EPA, esse shopping tem, aquele shopping não tem. Eu acho que isso vai dar uma diferença, vai dar uma segurança para a gente. Eu acho que não há dúvida. Todo ambiente fechado, você fala que não deve ter um ar-condicionado, né, funcionando, mas é diferente quando você tem uma exaustão, né, e com um filtro, né. Se você fizer só exaustão, você vai estar jogando, se tiver, por exemplo, o coronavírus no ambiente, você vai estar Joga o jogando... vírus na rua. Então, você tem que fazer a exaustão, filtrar e matar o vírus. Então, esse é o equipamento ideal para isso. Então, não há dúvida, tá? Nós temos clínicas aqui odontológicas que até tem uma clínica que adquiriu o TQ antes da gente, né? E está muito bem, está indo muito bem. É difícil a gente avaliar certamente que, olha, é positivo ou negativo. É o que a gente está tendo aí de, olha, tome ivermectina, não tome ivermectina, não é verdade? Então, é difícil uma coisa que tem muitas variáveis você conseguir dizer que é efetivamente 100%. Mas toda a lógica mostra que vai contribuir, eu acho que vai ser uma das necessidades aí do futuro, sim. Legal. Deixa eu perguntar, tem mais uma pergunta aqui. Além aí da parte de vírus e bactérias, isso ajudaria com alergias? Tem uma pessoa perguntando ou não tem muito a ver? Como é que ficaria isso? Sim, ele é um filtro, né? Ácaros, essas coisas, tudo ele acaba... Né? Nos Estados Unidos, na Europa, né, que são as cidades que é bem diferente do Brasil, que as casas ficam fechadas o dia todo, esses filtros tem lá, né? É até engraçado que eu tenho uma filha que mora em Los Angeles, ela foi estudar lá, está ficando lá. E ela tem no apartamento dela, apartamento alugado, ela mostrou para mim, olha pai, tá vendo aqui, ó, trocar o filtro EPA de tanto e tanto tempo, tal e coisa. Então, eles já têm dentro das casas um circulador de ar com filtro, e justamente para evitar essas doenças, alergias e tal. Tem mais uma pergunta. O equipamento poderia ser usado em laboratórios em análises microbiológicas? Acho que aí o Paulo pode responder. Sim, posso. Eu acredito que sim. Claro que o equipamento, como ele tem um elemento, ele fatalmente, se tiver algum micro-organismo ali nocivo, né, alguma coisa que pare no elemento, cuidado depois é na troca desse equipamento, na troca do elemento, quer dizer.
Você tem todo um procedimento que tem no manual, então você tem que deixar o equipamento isolado, deixar as lâmpadas UV ligadas para alguns, a gente recomenda aí 24 horas, tem que se proteger, né, para evitar o contato com esse elemento. Mas sim, é possível usar em qualquer tipo de ambiente, seja em escritório, não só clínicas e hospitais, mas também escritórios, né, em qualquer lugar, não teria problema nenhum. E quanto tempo dura esse filtro? De quando em quando teria que ser trocado? Como é que funciona essa troca, Paulo? Os estudos que a gente fez mostrou que ele tem uma autonomia de 1 ano. Então, você pode usar ele tranquilamente por 1 ano. Você tem o pré-filtro ali que ele, dependendo do ambiente que ele está, ele pode até escurecer, mas isso não mostra que ele não está funcionando. Muito pelo contrário, né? Mostra que está barrando ali a primeira, mais grosso, né? A primeira impureza do ar. Mas é 1 ano. Claro que depende de onde você coloca ele, né? Se você colocar sei lá, uma loja, numa rua movimentada, talvez não dure tanto assim, se tiver muita estrada de terra, coisa assim próximo, né? Aí é um pouco mais complicado. Mas no escritório fechado, em condições normais aí de trabalho, no hospital, por exemplo, 1 ano sem problema nenhum. Em relação à lâmpada, isso seria a parte do filtro. E a lâmpada, a gente precisa trocar só quando queima? Como é que funciona? A lâmpada é uma lâmpada muito confiável, tem uma vida útil muito, muito longa. A gente recomenda trocar também junto com o elemento, mas até comentando, tanto a lâmpada quanto o elemento, eles têm sensores ali no equipamento que eles avisam. Precisa trocar a lâmpada porque a lâmpada ou queimou ou está com algum problema. E o elemento também, o elemento já saturou e tem um aviso no painelzinho dele. Então é bem tranquilo. Legal, acho que você tinha comentado que tem um equipamento aí para mostrar para a gente. Na verdade, eu deixei ligado aqui. Ele está aqui. O equipamento, não sei se vocês conseguem ver, eu vou virar um pouquinho aqui. Outra pergunta que fizeram, esse equipamento pode ficar ligado o dia inteiro? Sim, né? Pode ficar ligado 24 horas por dia. Legal. É totalmente confiável, tem o ventilador de vocês, é realmente muito confiável. Pode confiar. Não, tá engraçado que a gente teve uma discussão até na Europa em relação ao qual ventilador usar é confiável e foi unânime escolher o EBM Past, né? A gente não tem dúvida aí na qualidade do equipamento. A nossa parceria aí é global mesmo. Vou ficar em pé aqui só para vocês verem. Então é mais ou menos aqui, bate na minha cintura o equipamento. Ele não é muito grande. Ele pesa 23 quilos, né? Ele é um equipamento relativamente pequeno e leve, tem rodinhas, que nem o pessoal do hospital lá, eles levam de um lugar para outro bem fácil, né? Tem rodinha, tem puxador. Equipamento bem portátil, vamos dizer assim, né? E dá para, por exemplo, se tem uma clínica e não estão todas as salas, ou depende da sala, está funcionando, fechado, você pode pegar o equipamento facilmente, só tirar a tomada, vai numa outra sala, liga na tomada e está resolvido. E ele está disponível em ambas as tensões, né? Isso, 110, 220, ambas tensões. A gente também está fornecendo para outros países aqui da América Latina, né, como Argentina. Legal. Tem alguma ideia de índice de ruído? Estão perguntando se faz muito barulho. Aí o que faz barulho é o ventilador, o que não faz barulho. Então, o ventilador não faz, ainda mais dentro da máquina. Ele fica Essa abaixo aí, reclamação não existe para a gente aqui, não. Ele é bem silencioso. ele fica abaixo aí dos 75, 70 decibéis, né? É bem baixinho. Gente, queria saber, alguém mais tem mais alguma dúvida? A gente queria abrir agora para mais perguntas. Eu queria só fazer Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Legal, Guilherme aqui. Uma pergunta aqui que eu recebi, foi inclusive aqui pelo WhatsApp, não foi aqui pelo chat, o Max, nosso parceiro comercial lá do Ceará, ele pergunta um pouco a questão comercial aí, acredito que mais direcionado para o Paulo, como que é a questão de aquisição ali, se tem algum ponto de venda direcionado ali para a região Nordeste, como que funcionaria essa parte comercial do equipamento? Bem, a gente começou agora com o processo de vendas, né? A gente tem uma pessoa focada nisso.
A gente tem distribuidor, a Manhummel, empresa, ela tem distribuidor no Brasil inteiro. A gente já forneceu alguns equipamentos foram 4 ou 5 equipamentos no mínimo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, é tranquilo, assim, só entrar em contato com a gente. Se você puder deixar o seu e-mail aí, eu vou passar depois, o Guilherme passa para a gente aqui. A gente entra em contato com vocês e tudo mais. A gente vende o Brasil inteiro, na verdade, a América Latina inteira. Legal, acho que aproveitando o gancho aí, Paulo, a gente está mandando aí, inclusive, pelo chat aqui da reunião, tem um linkzinho aí que a gente criou um formulário, pediríamos aí, pessoal, se puder preencher rapidinho, coisa de 5 campos aí, só para preencher nome e um contato ali, e na sequência a gente vai mandar aí, principalmente manter esse contato aí com tanto IBM quanto Manhummel, mas também para vocês terem um pouco aí acesso a um conteúdo adicional aí que complementa a apresentação. Claro. E poder tirar dúvidas também, de repente agora não surgiu, mas daqui a pouco surge, então acho bacana se todo mundo puder preencher. Quem tiver pergunta, eu vi uma pergunta aqui em relação ao preço, eu peço para que mandem em contato para a gente, porque o preço pode variar bastante dependendo da quantidade que vocês precisam, tá? Então, Acho que pela região também deve... Pela região, até questão de imposto. Exatamente, imposto. É só mandar o contato para a gente manda... Eu posso falar que ele é mais barato que um iPhone, tá? Mas, já é de se pensar, tá vendo? O pessoal que está programando trocar de celular coloca um triquinho eu compro o celular ou eu ponho um trickle em casa, pode ser. E ele tem, para quem tem estruturas que queiram colocar várias unidades, ele também tem controle remoto, tá? Via a página da web ou via Bluetooth, é um equipamento bem completo. Pessoal, mais alguma pergunta? Doutor, tem mais alguma consideração? Senão a gente encerra, que eu acho que não, o pessoal não teve mais perguntas. Eu acho que poderia fazer o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que venha a ser feita aí no futuro, vocês passam para mim e eu respondo, né? Experiência nossa aqui, eu passo o meu contato depois, né? Acho que é só isso, mas acho que ficou bem claro, né? Sim. Pessoal, obrigada, queria agradecer aí a presença de todo mundo, a gente chegou a 40 pessoas, então queria agradecer principalmente pela iniciativa, né, do pessoal de entrar, participar, escutar, e o interesse sobre esse assunto que está tão em evidência aí, e que todos se protejam suas famílias, e qualquer coisa, por favor, entre em contato aí com a gente. Certo, obrigada, Paulo. Queria agradecer a MAN pela nossa parceria, o Dr. Mota por ter disponibilizado esse tempo. E é isso. Muito obrigada. Oi, Isa. Oi, Gui. Só um comentário aí, pessoal. Quem tiver interesse aí em rever conteúdo ou compartilhar também, nosso encontro aqui foi gravado, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Convido a todos a conhecerem o canal da IBM Papst no YouTube e nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Estaremos lá transmitindo um pouco mais repercutindo aqui esse nosso encontro. Tá ótimo. Bem, obrigado também, doutor. Gente. Obrigado, Isabelle. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.